bem-vindos ao Gaia Cosmopolita, aqui é a Angela Beatriz que vos fala. Hoje nós vamos conversar um pouquinho tudo que foi aí planejado pela inteligência universal, que existe porque foi criado pela inteligência universal, é algo natural. Assim como nascer é natural, morrer é natural, a existência das chamas gêmeas, a existência da polaridade, né, como é explicado aí pelos nossos irmãos do espaço, pelos mestres ascensionados, a conexão de chamas gêmeas, a polarização das essências é algo natural. Então, se é natural, tem como lidar com isso de forma equilibrada, de forma natural. E é assim que nós precisamos encarar. Não é algo assim sobrenatural. É que a nossa cultura não nos ajuda, né? Nos ajuda a encarar estes fenômenos, até o nascimento mesmo, né? Ainda não se sabe, ainda há muito debate ainda para saber se realmente ali é o ser que está encarnando, do qual está sendo formado o corpo, se já tem uma alma, se não tem alma, se pode ser considerado um ser vivo até tantos meses ou antes daqueles meses. Então, se não há assim, sabe, uma base, um ensinamento básico que dê aquela segurança para as pessoas, né, para o mental, para o emocional das pessoas. Da mesma forma também a morte, né? A nossa cultura não nos ensina a ver a morte como algo natural. Então, o nosso sofrimento, ele aumenta assim de forma quase que insuportável quando alguém que amamos parte para a outra dimensão, mas a dimensão espiritual, porque nós não estamos preparados para entender a morte como algo que também é criado pela inteligência universal, que é um processo da natureza, né? E das chamas gêmeas também, as contrapartes espirituais também, de almas gêmeas, né? Nós geralmente não somos ensinados que existe essa conexão espiritual entre os seres, esta afinidade de alma entre os seres, porque já se conhecem de outras vidas, no caso das almas gêmeas. Das chamas gêmeas, então, muito menos ainda, né? Há muito menos, assim, divulgação agora, né? Agora que está começando a ser mais falado sobre isto, mas muita gente ainda não aceita. É complicado, né? Então, as pessoas lidarem com estes conhecimentos tão importantes, tão básicos na nossa vida, entre eles o conhecimento sobre as chamas gêmeas, de uma forma mais natural. Ainda tem muito medo, muita fantasia, né? As pessoas ainda ficam um pouco perdidas, sem saber ao certo como lidar. Como nós lidamos com isto? Com o relacionamento, no caso, o relacionamento de chamas gêmeas. Vamos lembrar que o relacionamento de chamas gêmeas é como se fosse uma paixão. Só que é uma paixão transcendental, né? Não é uma paixão comum. A paixão comum, dizem, né, os estudiosos, que a paixão comum é uma coisa mais de química, mais de hormonal, de energia, mais mental, né? Se a pessoa não conseguiu transformar essa paixão mais comum em amor, quando acaba essa atração física, essa atração química, essa atração meio que subconsciente aí, então as pessoas dizem que não amam mais a outra, né? Perdeu, não tem mais amor, não tem mais aquela vibração, aquele mesmo interesse. Só que no caso das chamas gêmeas é diferente. Ali a atração não é assim por causa somente de uma atração mais física, mais química, uma coisa de pele. É uma atração de almas. Então é muito mais forte. E o problema todo acontece porque se nós não estamos preparados para administrar uma paixão comum, como nós vamos administrar bem essa paixão transcendental de chamas gêmeas? Por isso que a espiritualidade normalmente não ajuda, não permite que as duas individualidades que fazem parte aí do casal de chamas gêmeas se encontrem
antes que elas estejam muito bem preparadas espiritualmente, trabalhado sua autoestima, trabalhado sua capacidade de perdão, né? Porque elas podem ter problemas sérios, problemas emocionais, problemas psíquicos sérios, porque é uma paixão muito forte. Então, não há assim mistério, na verdade. O que há é falta de informação para se lidar com o fenômeno das chamas gêmeas. Infelizmente, ainda não existem especialistas aí ligados à área da terapia, né? Psicólogos, psiquiatras que estudam o fenômeno das chamas gêmeas, né? Como também há pouquíssimos, né? Não há muitos psicólogos, psiquiatras que estudam a alma, que estudam a reencarnação, que estudam lembranças de vidas passadas. Como também há muito poucos especialistas da neurociência que estudam o desdobramento, a viagem astral, a capacidade que a nossa consciência tem, nossa alma, né, tem de se afastar do corpo físico, fazer aquele desdobramento, e é o tal do fenômeno de bilocação, né, que é a pessoa, o corpo dela está aqui, e a sua alma pode se deslocar, a pessoa fica no estado meio adormecido ou adormecido mesmo, e a pessoa se desloca em espírito e vai para outro lugar e vê o que está acontecendo em outro lugar, né? Visão remota. Então, assim, há pessoas que estudam, sim. Existe uma corrente aí da ciência que tem estudado estes fenômenos, mas não é algo generalizado aí entre os profissionais, né? Então, é complicado. Se a gente tem como já aconteceu comigo, quando eu era adolescente, que eu tive um desdobramento completo, que eu saí fora do corpo, e eu fiquei muito assustada, porque eu não sabia que que existia esse fenômeno, e inclusive foi por causa deste fenômeno que eu comecei a buscar mais conhecimentos sobre a espiritualidade, né? E na época eu fiquei muito assustada. Depois de um bom tempo, um dia eu falei com um médico sobre isto. E ele riu, sabe? Ele achou assim que eu tava, sei lá, que eu tava viajando, né? E na maionese, né? E disse para mim que seria bom eu fazer uma tomografia no meu cérebro, né, para ver se estava tudo bem comigo, com a minha parte neurológica, porque ele só via por este lado, ele via o fenômeno pela parte neurológica do cérebro físico, né, ele não tinha aquele entendimento que poderia ser algo espiritual, né, longe, isso acho que nunca nem passou pela imaginação dele, né. A mesma coisa também, no nosso relacionamento com chamas gêmeas, vai ser complicado se a gente chegar de repente para fazer uma consulta com um terapeuta, com um psicólogo, um psiquiatra, né? Se nós estivermos aí passando uma tensão, né, psicológica muito grande, né? E a gente foi consultar um desses profissionais, vai ser complicado. Nós queremos fazer eles entenderem o que é chamas gêmeas, né? Então, nós temos que ter um pouco de cuidado. Da mesma forma que é complicado chegar num consultório de um psicólogo ou psiquiatra, né? Que não acredita na reencarnação, que não acredita que nós temos uma alma, e começar a falar que ouve vozes, né? Que vê vultos, que viu a vovozinha que já falecida, sentada na beira da cama, né? Vai dizer que pode ser fantasias, que pode ser uma alucinação, algum outro distúrbio, né? Então, assim, gente, a gente precisa ter um pouco de cuidado e também não julgar esses profissionais, né? Não julgar. Eles têm a sua capacidade, estudam o funcionamento da nossa mente, do nosso subconsciente, estudam por anos de forma séria, mas nós temos que entender que até eles chegarem lá, só quando já tiver muito divulgado esse conhecimento e que uma parcela dos cientistas começarem a investigar mais a fundo estes fenômenos, como esses fenômenos espíritas, né?
o fenômeno das chamas gêmeas, né? Começaram a estudar a fundo, porque sempre tem, se é um fenômeno, tem como estudar. Só precisa que os cientistas foquem a sua atenção na problemática e comecem a desenvolver técnicas para estudar o fenômeno, né? Desenvolver um meio específico para estudar aquele tipo de fenômeno, né? Do mesmo jeito que houve uma época que não se acreditava, né, que existiam micróbios, porque não se via os micro-organismos, as pessoas não conseguiam ver, até que, observando, alguns cientistas começaram a prestar mais atenção nos sintomas, nas doenças, e alguém conseguiu teve a ideia de desenvolver o microscópio, que viram que, nossa, né, abriu um mundo totalmente novo, né, uma outra dimensão ali nas vistas, né, daqueles cientistas. Então, passou a ser algo normal. Foi criado um instrumento, uma forma de testemunhar, de verificar a realidade daquilo que estava acontecendo, daquele tipo de vida. No caso aí seriam as bactérias, né, os micróbios. Daqui a um tempo, conforme as pessoas forem relatando as suas experiências, conforme os seus sofrimentos, né, a ciência vai começar a prestar mais atenção e a desenvolver meios próprios para estudar estes fenômenos, né? Como já existem cientistas estudando o desdobramento, a viagem astral, já existem equipamentos para fazer a leitura da aura, para tirar a foto, né, a foto Kirlian, que tira a foto da aura das plantas, da aura do ser humano. Então já foi testificado que o corpo humano emite ondas magnéticas, né, uma irradiação. Isto foi comprovado por um aparelho, né? Mas um dia também vão conseguir entender, vão desenvolver um meio específico para comprovar cientificamente que existem as chamas gêmeas. Até lá, nós podemos contar com os ensinamentos espirituais, com as pessoas que estudam esse fenômeno e com a nossa intuição. Mas, basicamente, o importante é encararmos este fenômeno como algo natural. Não ter medo do fenômeno das chamas gêmeas. Não ter medo da conexão. Entender que é tipo de uma paixão. Se nós podemos trabalhar uma paixão, se nós podemos desenvolver uma técnica, uma forma de encararmos aí a paixonite, né? De ficarmos inteiros, mesmo quando estamos assim arrebatadoramente amando alguém. Se nós conseguimos fazer isso, estamos vindo há algum tempo fazendo esse trabalho interno de fortalecer a nossa autoestima, né? O nosso desapego, a nossa autossuficiência emocional, não ficar dependendo tanto de alguém para sermos felizes. Então, nós não temos que temer a conexão de chamas gêmeas. E importante, gente, não fantasiar a conexão, saber que ela tem o seu lado positivo e tem também o seu lado negativo, como todo relacionamento humano. Então, por isso que existe aquele cuidado grande da espiritualidade de não permitir que os encontros sejam tão fáceis de acontecerem. E nós temos que agradecer se nós estamos na fase da separação, na fase da espera. Aí é porque a espiritualidade está dando esse tempo para nós trabalharmos o nosso emocional, a nossa personalidade, o nosso mental, para poder viver de forma positiva a conexão, porque é muito forte. São duas pessoas, duas individualidades que têm um DNA de alma igual. É como se fossem duas pessoas com as mesmas digitais. Quando elas se encontram, a conexão dos seus chakras é perfeita. E se esses chakras não estão devidamente limpos, bem trabalhados, vai ter um choque, vai ter problema aí, tá? Então, não vamos ficar chateados,
Não vamos querer apressar o encontro e vamos trabalhar bem a nossa alma, o nosso emocional, o nosso mental, a nossa vida pessoal, para podermos estar à altura deste relacionamento.